Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou falar para vocês número ou algarismo, qual a diferença? O que vocês acham? Existe diferença? Não existe? Então, se você tem essa dúvida, eu vou solucionar agora. Se você não tem problema. E vamos lá então. Quando a gente está falando número, você pode pensar em qualquer tipo de número. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 100, 1 milhão, enfim, qualquer número. Porém, quando nós falamos de algarismo, nós falamos de algo bem restrito. Então, se eu perguntar para vocês quantos números existem, nós podemos falar infinitos. Porém, se eu virar para vocês e perguntar quantos algarismos existem? E agora, Jorge, quantos algarismos? Algarismos existem apenas 10. 10 algarismos. Quais são? O número 0, o número 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esses são os 10 algarismos existentes. E, com base neles, nós conseguimos escrever qualquer número. Então, a diferença de número para algarismo é essa. Então, se eu perguntar para vocês um número que contenha 3 algarismos, vamos supor, todos eles sejam ímpares, qual que é o menor número que você consegue escrever, sem repetir os algarismos? Então, você pode pensar, por exemplo, 135. 135 é um número. Porém, nós temos 3 algarismos. Estou escrevendo errado. 5 é um algarismo. 3 é um algarismo. E 1 é um algarismo. Aí você diz, tá, então 1 não é número, é algarismo? Também é número. 3 também é número. E 5 também é número. O problema é que quando você tem um número com mais de uma casa, mais de um algarismo, ele deixa de se tornar um algarismo só. Ele passa a ter vários algarismos. Então, o 135 é um número composto por 3 algarismos. Composto por 3 algarismos. Certo? E se nós estivermos olhando individualmente, então nós vamos ter os algarismos 1, 3 e 5. Com base nisso, então, se você pegar um exercício em que dê esse tipo de situação, assim como eu falei, vamos imaginar, pense no menor número de 2 algarismos que os dois sejam pares. Então, vamos lá. Números pares, 2, 4, 6 e 8. Algarismos pares, melhor dizendo. E qual é o menor número que nós conseguimos escrever? Então, o menor algarismo é o 2, o segundo menor é o 4. Se eu colocar o 4 e o 2, vira o 42. Mas, se eu inverter os números e escrever o número 24, eu não consigo escrever número menor do que esse. Certo, pessoal? Aí você diz, tá, e o número 0? O 0 é uma situação especial. Alguns livros identificam o 0 como elemento neutro, alguns números identificam 0 como número par. Então, para não falar uma coisa e o seu livro que você estiver estudando estiver falando outra, então eu vou falar somente que o 2 em diante é um número par. Caso vocês queiram, eu faço um outro vídeo depois falando a respeito do número 0.
de onde ele veio, características, por que que muitas pessoas defendem que ele é par, por que muitas pessoas defendem que ele é neutro, e assim por diante. Mas é isso daí, pessoal. Então, se o professor falar um número de 2 algarismos, não vai imaginar que ele está falando um número 2 para você. Ele está falando um número de 2 casas. Certo? Então, é isso daí, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima videoaula.